Poucos jogadores foram tão subestimados e, ao mesmo tempo, tão decisivos. Ele foi campeão da Libertadores, venceu Copa do Brasil, Brasileirão, Paulistão. Jogou com os maiores, brilhou ao lado de Neymar e já sonhou literalmente com um gol em final. Mas mesmo com tantos títulos, quase ninguém fala sobre ele. Hoje, você vai conhecer a trajetória de Arouca, o volante que encantou técnicos, calou críticos e construiu uma fortuna dentro e fora do futebol, sem nunca ter precisado ser o centro das atenções. Então já se acomoda, deixa o like, se inscreve no canal, porque essa história merece ser contada e você vai entender por quê. Carreira. Nascido em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, Marcos Arouca da Silva deu seus primeiros passos no futebol ainda muito jovem. Com apenas 11 anos, vestia a camisa do Fluminense nas categorias de base e já mostrava que tinha algo diferente. Durante sua formação, acumulou títulos, destaque e convocações para a seleção brasileira de base. Não demorou até que fosse promovido ao time principal em 2003, com apenas 17 anos, lançado pelo técnico Abel Braga. Arouca logo se firmou como uma das grandes promessas do clube. No Fluminense, foi titular na conquista do Campeonato Carioca de 2005 e, naquele mesmo ano, brilhou no Brasileirão, sendo indicado ao prêmio Craque do Brasileirão como um dos melhores volantes da temporada. Mas ele queria mais. Em 2007, veio um dos momentos mais marcantes da sua carreira, o título da Copa do Brasil. E no ano seguinte, o ápice. Arouca fez parte da equipe que chegou à final da Libertadores, em uma campanha histórica que terminou de forma amarga, com a derrota nos pênaltis para a LDU. Mesmo assim, a trajetória no tricolor carioca consolidava Arouca como um nome forte no cenário nacional. Em setembro de 2008, Arouca atingiu a marca de 200 jogos com a camisa do Flu. Mas os caminhos do futebol mudam rápido. Em 2009, o volante trocou o Rio por São Paulo e assinou com o tricolor paulista. Porém, lá enfrentou um novo desafio, o banco de reservas. Arouca não teve sequência e, apesar de disputar mais uma Libertadores, não conseguiu o protagonismo que buscava. Descontente com a situação, acabou envolvido em uma troca com o Rodrigo Souto e foi emprestado ao Santos em 2010. E aí, sua história tomaria um novo rumo. Foi no Santos que Arouca viveu os anos mais brilhantes da carreira. Em 2010, logo em sua primeira temporada, conquistou o Campeonato Paulista e caiu nas graças da torcida de forma definitiva quando salvou um gol em cima da linha na final contra o Santo André, num momento em que o time jogava com 2 a menos e perdia por 3-2. Aquela entrega, aquele espírito de luta, não passaram despercebidos. Ao final do campeonato, Arouca foi eleito o melhor volante da competição pela Federação Paulista de Futebol. No mesmo ano, contribuiu ativamente para a conquista da Copa do Brasil. Com o protagonismo crescendo, o Santos não teve dúvidas. Comprou seu passe em definitivo por R$8 milhões, passando a deter 90% dos direitos econômicos do jogador. Era oficial. Arouca agora era a peça central no projeto do Peixe. E o melhor ainda estava por vir. Em 2011, mesmo enfrentando lesões musculares no início da temporada, retornou ao time em momento decisivo, a partida contra o Cerro Porteño no Paraguai, pela Libertadores. O Santos precisava vencer, e venceu. Com Arouca em campo, a equipe reencontrava seu equilíbrio. Apesar de ser um volante mais defensivo, foi justamente em uma final que Arouca marcou seu primeiro gol com a camisa santista. E não foi um gol qualquer. Foi contra o Corinthians, na final do Paulistão 2011. O Santos venceu por 2-1 e sagrou-se bicampeão. Segundo o próprio jogador, ele havia sonhado que marcaria um gol naquela decisão. Um presságio que virou realidade e história. Mas o momento mais grandioso ainda estava por vir. Poucos meses depois, Arouca fez parte da conquista da Libertadores 2011, um dos títulos mais marcantes da história recente do Santos. Na grande final, contra o Peñarol, Arouca deu a assistência para o gol de Neymar,
selando a vitória por 2-1 no Pacaembu. Ali, Arouca se consolidava como ídolo. Não à toa, uma pesquisa da empresa Sport Mais Marque mostrava que ele era um dos jogadores mais queridos da torcida, superando até nomes como Elano e Léo. Em 2012, ano do centenário santista, Arouca voltou a ser destaque na conquista do Paulistão, o terceiro consecutivo do clube. Marcou seu segundo gol pelo Santos contra o Guarani, e as grandes atuações aumentaram a pressão sobre Mano Menezes para convocá-lo à seleção brasileira. Naquele momento, Arouca vivia a melhor fase da sua carreira. Campeonatos vencidos, idolatria da torcida e, enfim, o sonho realizado: vestir a camisa da seleção brasileira. Em 2015, após acionar o Santos na justiça por salários e direitos de imagem atrasados, Arouca chegou a um acordo e rescindiu o contrato. Pouco depois, foi anunciado como reforço do Palmeiras, assinando por 4 anos. Logo em sua primeira temporada, foi vice-campeão paulista e eleito um dos melhores volantes da competição. O auge veio ainda em 2015, quando conquistou a Copa do Brasil, em cima justamente de seu ex-clube, o Santos, em uma final histórica decidida nos pênaltis. No ano seguinte, mesmo com poucas partidas por conta de lesões musculares, fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro, o 9º título nacional do Verdão. Mas depois disso, sua carreira entrou em declínio. Em 2017, foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde jogou apenas 12 partidas. Em 2018, passou pelo Vitória, também por empréstimo. E em 2020, já na reta final da carreira, foi anunciado pelo Figueirense. Seleção brasileira. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Arouca veio em 2012, quando, após anos de regularidade no Santos, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. A estreia com a camisa da amarelinha aconteceu em grande palco, o lendário estádio Wembley, em um amistoso contra a Inglaterra, na reestreia de Felipe Paba como técnico do Brasil. Arouca entrou no segundo tempo, mas um erro em um recuo de bola resultou em um gol do adversário, uma jogada que terminou nos pés de Frank Lampard. Apesar do deslize, Arouca não se deixou abalar. Mesmo ficando fora da convocação seguinte, o volante demonstrou maturidade ao declarar que não abaixaria a cabeça e que aquele tropeço serviria como combustível para seguir lutando por novas chances. O sonho de disputar uma Copa do Mundo seguiu vivo, e ele continuou como nome presente nas listas da seleção até as mudanças na comissão técnica. Fortuna e patrimônio. Depois de mais de 15 anos atuando em alto nível no futebol brasileiro, vestindo camisas pesadas como Fluminense, Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro, Arouca certamente acumulou um patrimônio considerável. Só na época em que foi comprado em definitivo pelo Santos, por exemplo, o clube pagou cerca de 8 milhões de reais por seu passe, um valor expressivo para a época. Além disso, ele esteve presente em elencos vitoriosos, que garantiram prêmios importantes como bichos por títulos, bônus de performance e contratos publicitários. Em times como Santos e Palmeiras, era titular absoluto, o que naturalmente representa salários robustos. Além da carreira nos gramados, Arouca também soube se movimentar fora deles. Atualmente, ele é sócio de uma barbearia premium com 2 unidades no Rio de Janeiro. Um negócio que vem se destacando entre o público masculino da classe média alta, o que aumenta ainda mais sua receita mensal e valor de patrimônio. Embora o ex-volante nunca tenha ostentado vida de luxo nas redes sociais, estima-se que seu patrimônio ultrapasse os 70 milhões de reais. Hoje, afastado dos gramados, Arouca mantém uma vida discreta. Longe dos holofotes, prefere manter sua trajetória pessoal em sigilo, algo cada vez mais raro no universo das celebridades do futebol. Mansão e carros. Durante o auge da carreira, especialmente no período em que atuou pelo Santos e pelo Palmeiras, Arouca vivia com a família em condomínios de alto padrão, tanto no litoral paulista quanto na capital. Casas amplas com piscina e estrutura para conforto e segurança, um padrão comum entre atletas de elite. Apesar de sempre adotar um perfil mais reservado, sabe-se que o ex-volante teve uma casa de destaque em Santos, localizada em um dos bairros mais nobres da cidade, avaliada em valores que ultrapassam os 3 milhões de reais.
No que diz respeito a carros, Arouca nunca foi de ostentar publicamente, mas já foi visto dirigindo modelos como BMW X6, Range Rover e Mercedes-Benz, veículos compatíveis com os salários que recebia na época, que podiam ultrapassar os R$400 mil mensais com salários e premiações. Nada extravagante ou fora do comum no mundo do futebol, mas sempre com elegância e discrição, uma das marcas do jogador dentro e fora de campo. Legado. De promissor garoto das categorias de base do Fluminense, a campeão da Libertadores ao lado de Neymar, Arouca construiu uma carreira marcada por regularidade, inteligência tática e discrição fora de campo. Um volante que deixou sua marca com atuações sólidas, títulos importantes e até um gol sonhado numa final. Mesmo após deixar os grandes palcos do futebol, Arouca segue firme fora das quatro linhas, como empresário, investidor e exemplo de como um jogador pode se reinventar após os holofotes. E aí, você imaginava tudo isso da carreira e do patrimônio do Arouca? Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual jogador você quer ver por aqui na próxima semana? A história dele pode ser a próxima a brilhar por aqui.